Estão me ouvindo bem? Como é gostoso um zazen. Quando você vai perceber, vai ter um momento na sua prática que esse personagem, que essa identidade que é importante para a gente poder atuar no mundo, vai ter uma hora que ela vai cair. Essa identidade, esse personagem vai cair. Durante o zazen, lógico. E você vai perceber. As pessoas também vão perceber que alguma coisa aconteceu. Hoje, mais cedo, eu fui com minha filha ao médico fazer uma consulta. Eu cheguei, fiz algumas coisas e me deitei tranquilamente numa rede e simplesmente fiquei sentado, deitado, respirando e assistindo televisão. Não tinha um monge ali, não tinha um professor de geografia, não tinha um pai, não tinha um filho, não tinha um esposo, não tinha nada. Tinha apenas um conjunto de agregados que estavam repousados, enquanto simplesmente estava deitado, assistindo televisão. Foram poucos minutos. O zazen ele tem uma força muito importante, que é justamente fazer com que a gente perceba que esse personagem, essas nossas obrigações, essa nossa identidade, repito, volto a dizer, que é importante, não precisa estar atuando o tempo todo. Quando a gente começa a praticar, a gente aprende a colocá-lo um pouquinho de lado. Esse personagem que a gente carrega, como se fosse uma bolsa com as pedras bem pesadas, né? Parece que sem identidade fica mais gostoso. Parece que sem grandes preocupações há uma leveza na vida, não é? E o zazen realmente ele é poderosíssimo. Quando a gente acerta, não tem corpo, não tem perna doendo, não tem uma respiração que está curta demais, está longa demais. Parece que naquela hora
caiu, umas pedras muito pesadas caíram, mas ao mesmo tempo era como se a gente se sentisse conectado com tudo que existe. E a gente precisa se familiarizar com esse estado. A gente precisa se familiarizar com essa parte nossa, que independente de como esteja as coisas lá fora, existe esse calmo repousar, sabe? Existe essa natureza tranquila, que nos permite ver as coisas como as coisas são. Uma das primeiras palestras presenciais que eu assisti da Kun Hiroshi, ela falava uma coisa muito estranha. Ela falava para a gente ver as coisas como as coisas são. Aí eu ficava, ora, mas eu vejo as coisas como as coisas são. Você deve pensar a respeito disso. Não, eu vejo as coisas como as coisas são. Só que nem sempre a gente vê as coisas como as coisas realmente são. Porque tem um conjunto de coisas agindo o tempo todo que nos joga para lá, nos joga para cá, nos derruba, nos faz levantar. Mas quando a gente fica no zazen, a gente não precisa teorizar, sabe? O zen é muito isso. Para quê? Intelectualizar natureza Buda. Para que especular? Por que você não se senta e por conta própria faz a sua experiência mística? Quantos seres já passaram pela experiência mística? Muitos. Muitos saíram para as florestas, muitos saíram para os desertos, muitos praticam em suas casas, nos seus templos. Porque não é necessariamente uma questão de onde está, mas como se está. E é disponível o tempo todo. Pode ser acessado o tempo todo. E é tão simples, é como jantar, passar um pedacinho e ir dormir. E no outro dia, se levantar, passar um pedacinho, tomar café e fazer o que tem para ser feito. Como é bom a gente viver leve, sabe? Sem tantas pedras na mochila. Eu me lembro que uma vez alguém me perguntou aqui, faz um tempão, alguém perguntou, monge, nesse negócio de iluminação, nesse negócio aí de budismo, de experiências místicas, eu vou deixar de existir? Aí eu disse, não, meu filho. Eu tive vontade, na verdade, de devolver a ele com uma pergunta. E você existe?
Mas para não perturbar a cabeça do praticante, eu simplesmente disse: não, meu filho, não se preocupe com isso. Quem é pai, ou quem convive, quem acompanhou o crescimento de uma pessoa, percebe como as pessoas mudam, né? Por exemplo, nasceu, aí tem toda uma conjuntura, aí vai crescendo, outra conjuntura vai se formando ali, outros interesses começam a vir. Aí a gente que é um pouquinho mais velho se pergunta: sim, mas onde é que está? Aquele jovem, aquela jovem, não parece mais o mesmo. É, hoje, quando eu saí do médico com a minha filha, aí eu disse: vamos tomar ali um sorvete, uma coisa assim, que eu estava morrendo de fome, que não deu nem tempo de eu almoçar direito. Isso mesmo, não somos os mesmos. E eu perguntei à minha filha assim: você aprendeu alguma coisa com o Zazen? Ela disse: sim, aprendi. Eu disse: me diga o quê? Aí ela falou: concentração, postura e impermanência. Eu esperava alguma coisa mais filosófica, mas ela foi bem objetiva, direta. Ela foi bem zen, sabe? Cortou concentração, postura, impermanência. Foram as três coisas que ela me disse. A vida de praticante é assim, sabe? Eu vi uma coisa tão bonita hoje, eu queria compartilhar com vocês para encerrar, que tinha um médico lá, um jovem senhor, né? Ele atendeu um rapaz, depois o rapaz foi fazer um raio-x, uma coisa assim. Aí saiu com a muleta. Aí o médico viu que ele estava saindo com a muleta. Aí disse: vem cá, essa muleta você não acha que está muito baixa para você, não? Aí o médico pegou a muleta e disse: olha, a muleta tem que estar nesta altura, porque senão você vai prejudicar ainda mais a sua coluna, as suas pernas. O médico não deixou ele passar, vendo que a coisa estava errada. O médico foi lá e na hora acertou, na hora ajeitou, disse como que tinha que ser. E eu vi assim um médico realmente presente, sabe? Fazendo o que era para realmente ser feito. Eu também percebi que não tinha um médico ali. Quando ele falou, não era um médico, eu médico estou falando. Não, ele simplesmente pegou e fez o que era para ser feito. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer as coisas que têm que ser feitas. Porque a gente coloca logo um eu, a gente coloca logo uma identidade, a gente coloca logo um personagem. Depois chegou uma senhorazinha para ser atendida. Aí ele perguntou: e a senhora vai bem? Aí ele disse: não está bem não, mas vai ficar bem agora. Porque ela tinha tido um probleminha. Fazer o que tem que ser feito, viver o que tem que ser vivenciado. E eu fico pensando assim, não tem. Eu fiquei, enquanto eu estava lá no consultório, eu disse: rapaz, o que é que vai acontecer hoje no Zazen? Vamos refletir sobre o quê? Pouco importa. Porque não tem como dissociar, não tem como separar o Dharma da nossa vida diária, entendeu? Não tem. Não é minha vida é uma coisa e a prática é outra coisa, não.
A vida e prática são a mesma coisa, estão o tempo todo misturados. Porque se for assim, bastava um curso e a gente já tinha se iluminado faz muito tempo. É no dia a dia, é no rojão, é pegando no pesado e no leve. É deixando a bolsa um pouquinho no chão, catando assim. Veja, isso aqui não é tão legal mais. Aí você tira. E se for prejudicial, você não coloca para outra pessoa, não. Você deixa assim no cantinho e diz assim: perigo, cuidado, não toque, não se deixe seduzir. Eu vivo muito isso, sabe? O que é que vai surgir? O que é que a gente vai refletir? E quando começa, não tem nada além da realidade. Não tem nada além da realidade. Dogen Zenji-sama, ele estava realmente certo, né? Estudar o budismo é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo e estar iluminado por tudo que existe. E nem um traço de iluminação permanece. Estar iluminado por tudo que existe. Tudo que existe faz parte da iluminação. A iluminação não é alguma coisa fora de mim. É como a gente vive o dia a dia. É como a gente responde às coisas que nos chegam. Aquelas mesmas coisas, elas vão vindo, a gente vai recebendo, acolhendo, observando, transformando, deixando de lado, como Jesus disse: dê a César o que é de César. Mostra a outra face. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, possamos nos tornar o caminho iluminado.